Em termos de criação, como você falou, né, a gente não está só dando a formação nessa questão toda tecnológica, mas também aprendendo a criar, né. Houve criação com a temática da pandemia? Você sentiu isso? Sim, Era uma a gente foi logo no início da pandemia, em junho de 2020, sim, julho, a gente foi convidado pelo Instituto Moreira Salles, que é um parceiro sim. nosso, Hum, a desenvolver trabalhos artísticos em torno da pandemia, em todas as hum. linguagens. E aí nós tínhamos, até um ano atrás, nós tínhamos um projeto de arte e educação na Fundação Casa, né? E Ah, aí nós tínhamos uns 20 educadores, né? Todos artistas, né? sim. E aí eu chamei os 20 mais outros artistas da periferia, juntamos um time aí de umas 30 pessoas, né? E aí criaram em torno da pandemia. E aí eu me lembro que esses artistas que atuavam na Fundação Casa criaram assim obras como isolamento social, eles discutiam muito isolamento social, né? Que era uma medida, né? Uma medida da Uhum, pandemia e eles já viviam isso, né? Do sim. isolamento social. Então, isso está inclusive me fugiu o nome do projeto lá do Moreira Salles, mas está na biblioteca deles lá, é possível consultar, né? Ah, que E, bom, interessante. eles pediram para um monte de gente, né? E Sim. artistas consagrados e tal, né? No nosso caso, eles foram atrás, assim, ó, vamos atrás da ação educativa porque ela consegue mobilizar Unir, né, artistas mobilizar. periféricos, né? Hum, Então, a gente produziu, sim, e esses mini docs que eu falei, né? Eles também, eles buscavam também isso, né? Eles tiveram muito essa inspiração, né? Da uhum, pandemia, assim, do ponto de vista da solidariedade que era necessário ter, né? E de que esse isolamento os aproximou, né? Muitos trabalhos tinham essa mensagem, né? De que essa situação de isolamento, da impossibilidade do encontro, né? Do contato também gerava uma busca do outro, pelo outro, que nem sempre estava posta, né? Havia casos, por exemplo, assim, de você ter um território como Hermelino Matarazzo, onde os dois coletivos que atuavam lá, né, dentro do Estéticas, não se relacionavam muito, nem tinham hum, muita afinidade. Aí eles se, sim. eles se encontraram e produziram um material legal. Ah, que ótimo. Mas a gente não tem, por exemplo, a gente queria muito, professora, Sim. é, por exemplo, a gente conseguimos dar aula de oficina de arte e cultura na pandemia aqui, por meio remotamente. Hum, E a gente não conseguiu ainda refletir sobre essa experiência. E a sim. gente já tem 2 volumes de sistematização das nossas metodologias presenciais de arte e educação em medida socioeducativa de internação. Mas Uhum. o período de um ano, né? Mais de um ano. A gente ficou os meses de março começou a pandemia, ficou abril, maio ficou um vazio mesmo, ninguém sabia, quem sabe Sim. volta, né? Não sei o quê. A gente viu que esse negócio da pandemia ia ficar. Aí Uhum. começamos a desenvolver junto à Fundação Casa, né? Aí a Fundação Casa teve que também criar as condições, ter equipamento, ter internet, etc, etc. E aí, então, começamos em junho de 2020 e fomos até julho de 2021. Um ano. 13 Uhum. meses, aliás. 13 meses.
Ô, Ereilson, e você já falou dos desafios que vocês conseguiram superar, muito bem superado, e até falou de uma nova pandemia, que graças a Deus não deve vir. Como Espero que funciona a não. divulgação desse material que vocês produziram e também até a divulgação das aulas, dos cursos? A boca ainda é um divulgador bom ou há outros meios que auxiliam, redes sociais, por exemplo? É. Toda essa produção do Estética das Periferias teve a divulgação do período, né? Ele está disponível no nosso canal. Tem coisas lá que são muito acessadas, outras nem tanto, né? O centro de formação, ele já vinha tendo... Ele já tem 5 anos, se eu não me engano, né? Então, ele teve 3 anos sem pandemia, então ele já tinha ali um mailing, né? De interessados e tal. E, e ele tem seus canais de divulgação, né? A Ação Educativa nem é uma ONG, assim, termos de rede social, ela não é forte, né? É um debate que a gente vem tendo, assim, né? Assim, ela poderia ter, pela importância que ela tem, ela poderia ter, talvez, sei lá, 500 mil Uhum. seguidores no Instagram, coisa do tipo, né? Ela tem nem 20 mil. Outro dia um menino lá em Heliópolis, lá, falou, pô, mano, pô, me conta aí, cara, eu fui, a Ação Educativa tem 12 mil seguidores no Insta, mas que é isso? Qualquer pivete aqui na favela tem mais que isso. Vai ser uma vergonha. Mas, enfim, não, ela não tem, não é, vai muito por aí, mas ela tem muito presença em rede, né, essas coisas, né? Mas ela ainda as redes sociais, ela tem poucos seguidores, mas muita gente engajada também. Ela tem muito engajamento, né? E então acaba isso compensando. E é por aí que a gente divulga mais, né? Os nossos cursos, né? E o material de eventos como estéticas fica lá. As coisas das aulas na Fundação Casa, isso nem nós temos, né? Era dentro de um sistema deles, que era do Teams aqui, né? Então, não temos acesso a isso, né? Também o contato com os meninos não tem, né? Então, enfim, é isso. Da sua pergunta, o que mais me inquieta é a nossa divulgação dos nossos cursos no centro de formação. Mas tem tido lá, eu vejo lá os relatórios que a coordenadora manda, assim, tem bastante procura, as aulas. Já está tendo experiências de cursos híbridos, né? Começou agora em agosto. E tem uns 2 cursos que tem muito procurado nacionalmente, né? Esse é que eu me referi, a História da Ciência e Tecnologia na África. Ele é bem procurado. Ele é, ele é feito aí no... tem coisas que é meio boca a boca, tem coisas que vai muito no... Eu vejo, por exemplo, o SESC, tem um centro de pesquisa e formação, né? Super bacana, né? Um negócio maravilhoso, a gente fica olhando assim. E às vezes tem dificuldade de formar turma, né? Eu vejo lá, ou então tem 25 inscritos, aí chega lá tem 5 pessoas. Uma coisa, essas coisas de curso bom, vocês têm muita experiência, né? A Aham. PUC-Kojai, né? É das Sim, isso. primeiras coisas de extensão que eu vi assim mais forte. Eu me lembro em 1988, meu primeiro ano de faculdade, eu tinha 20 anos de idade, eu fiz um curso sobre questão agrária no Brasil, por Cojai. Eu tenho um diploma até hoje, assim, Olha. de da PUC aí, né? Eu acho que a PUC foi das que mais avançadas, assim, de oferta de cursos, né? Hoje tem curso para todo lado, né? Nossa Senhora, tem muito curso livre, gente, mas muito. Sim. É começar do SESC, né? Mas assim, nós somos vizinhos da Sociologia e Política, nosso parceirão. Aliás, nós temos uma parceria acadêmica muito importante com eles. E eles oferecem muitos cursos livres. Tô devendo a organização de um curso lá há um tempão sobre cultura de periferia. Vou ver se ano que vem eu dou. Uhum. E vocês não têm problema com alunos, então? Não, pelo que eu vi, não. Assim, Não, né? A procura é não. grande.
E conseguimos já em 2021 oferecer cursos via internet, né? Sim, E o que sabe que também os nossos cursos a gente faz de modo muito colaborativo, viu, professor? Por exemplo, a sim. gente tem uma rede de pessoas que propõem cursos, a gente faz uma edital, a gente abre, né, com propostas de cursos. Então, geralmente, alguém que apresenta uma proposta de curso, ele já traz também alunos, né? Em Sim. geral é isso, né? E Então, esses professores, por exemplo, que oferecem esses cursos, professores ou, né, tutores, aí, enfim, aquele que oferece o curso, ele vem da periferia também? né, é uma parte, sim, a gente dá prioridade Sim. para mulheres negras, periféricos, a Uhum. gente dá prioridade, sim. Ah, isso. Ou então é gente que se formou e é oriunda, né? E Por aí, exemplo, sim. me fugiu o nome agora de um menino deve ter quase 40 anos. Hum, Ele fez mestrado e doutorado sobre o Fanon, né? Que está agora muito posto, né? Em sim. destaque, né? E, e ele estudou o Fanon aí no mestrado, doutorado, etc. E ele dá um curso do Fanon lá com a gente já antes da pandemia, sempre muito procurado. Ele é autor de um livro pela editora Ciclo Contínuo, que é uma editora periférica. Uhum. Então ele sempre tem muito, isso aí, a rede dele, mas tem outros, tem coisas que pegam, né? Tem coisas Sim. que pegam muito. O Fanon é um dos cursos Uhum. mais procurados. Eu É, não tenho mas muita informação sobre, assim, eu sei das coisas que a gente vai, enfim, a gente eu estou na coordenação da ação educativa, eu tenho uma visão um sim. pouco geral, mas não tenho detalhe, né? Me Mas falta o detalhe. é muito interessante esse trânsito, né, Eleilson? Muito interessante, né? Porque se ele oferta isso para o Brasil todo, ou mesmo se é ofertado aí no próprio espaço de vocês, vamos dizer, presencial, há um trânsito pela cidade que se torna interessante, né? Sim, Que sim. não é apenas cultural, mas é corporal também, né? Eu acho que esse é um Exato. ponto Essa oferta nacional diferente. é recente, né? É Por conta, recente, né? a pandemia A gente não tinha favoreceu, essa expectativa, não né? é? Foi a A pandemia que pandemia nos colocou. favoreceu, esse trabalho. É muito bom. Uhum. Eleilson, ainda na linha do que o Newton perguntou, na questão de divulgação e distribuição, é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos autores convidados aqui, e a gente queria o seu ponto de vista da produção cultural. O fato de artistas independentes atuarem cada vez mais como escritores, ilustradores, performers, editores, distribuidores, você acha que isso é uma exigência do mercado? O artista precisa trabalhar nessas várias frentes para conseguir inserir sua produção no mercado? O mercado hoje absorveu muito o independente, né? Também tem isso, né? Na parte editorial, a gente vê esse movimento. Acho que nunca houve tanta editora pequena, né? E independente, né? E editoras que não se veem como, que não tem pretensões de ser grande, né? Porque ela trabalha no nicho, né? Se eu bem entendi tua pergunta um pouco, né? Então, ser independente hoje, e os canais hoje, o mercado com a internet e outros meios também, eles conseguem, você consegue se posicionar no mercado, né? Às vezes sozinho, ou com estruturas pequenas, né? E no mercado editorial vejo muito isso. Há um movimento de pequenas livrarias de rua, né? Que é notório em São Paulo, mas em outros lugares também, né? A crise da cultura e da Nobel, né? Da Nobel, não, da Saraiva, né? Não era uma crise de modelo também, não era uma crise só de gestão, né? Esses mercadões, essas livrarias mercadões, assim, não, já tinham esgotado, né? Então, se eu bem entendi sua pergunta, eu acho que o mercado é que incorpora bem, né, as produções independentes, né? Isso acontece no cinema também, né? Na música, tudo, né? Se cria selos, né? E aí as grandes majors depois incorporam. No sentido que eu digo, porque o escritor, o poeta, hoje ele não pode ser só o independente, né? Falando desse mercado.
ele não consegue ser só o escritor e o poeta. Às vezes ele tem que editar, ir para a rua e distribuir, como sim, o Nilton sim. falou, o boca a boca, né? Levar o livrinho ali na Como o Plínio sacola. Marcos, né? O Plínio Marcos que fazia isso, né? Ele vendia os livros nas calçadas do Teatro Municipal. Então, nas editoras de periferia eu vejo muito isso, né? Elas são criadas primeiro para publicar os seus próprios donos. E isso é muito comum, né? Mas ela vai se expandindo depois, né? E, e ela e é um artista que tem um controle, né, um controle maior do processo de produção, né, de sua obra, circulação, né? Há escritores que optam por vender eles mesmos nos eventos, via. Hoje você consegue, por exemplo, no WhatsApp, você criar uma estrutura de venda no WhatsApp, né? Bem interessante, com pagamentos já conectados no Pix, né? E então você consegue. Tem autor que prefere, assim, aí esgota uma edição de 500 exemplares, faz mais 500 e vai tocando a vida dessa maneira, indo em eventos, participando de feiras e tal, e vai tocando a vida, assim, né? Prefere, não quer se submeter à lógica do mercado, porque mesmo qualquer livraria independente aí de rua, ela pega 40% do livro, e tem que pegar mesmo, né? Porque ela tem custos para vender, né? E muito menos se submeter a essas grandes redes que pedem 50%, 55% ou 60%, como a Amazon, né? A gente fomenta uma rede de editoras de periferia e o pessoal não quer saber de Amazon. A gente vai criar nossa própria Amazon, a gente criar uma estrutura de venda, né? Uma loja virtual poderosa em breve, né? Essa é uma relação que vocês têm com a Câmara do Livro Periférico? Exato, a gente que criou essa rede, né? A Uhum. gente acompanha essa cena cultural da periferia desde que ela surgiu, né, nos anos 2000, e a literatura sempre teve um lugar importante nessa cena, né? Uhum. E aí eu acompanho, né, com mais atenção essa área, né? Então, começou com saraus, depois os slams, aí os editais possibilitaram a publicação de antologias, né? Essas antologias estimularam alguns autores e autoras a publicarem livros solo, e aí foi formando autores, né? Aí, quando a gente viu, em 2019, fizemos uma reunião de editoras, tinha 19 editoras. 19 editoras, mais de 500 títulos publicados, né? Então, uma movimentação aí de 2 milhões de reais no ano. Existia um mercado aí. Tanto é que, Sim. assim, o primeiro impulso dessa rede foi um projeto que a gente fez para um edital de economia criativa. O nosso foco com essa Câmara Periférica do Livro é apoiar o empreendimento, mesmo quando ele não se vê como empreendimento, né? Se vê mais como ativismo, né? Sim. E porque seja como for, ele precisa vender, né? Sim. E a gente, por exemplo, a gente está conseguindo vender para o Sistema Municipal de Bibliotecas da cidade de São Paulo. Então, se você e o Sistema Municipal de Bibliotecas compra 60 exemplares, né? Você bota lá 30 títulos, você está vendendo um monte, né? Quase 100 mil reais em livros, né? Então, aí está todo mundo interessado nessa nossa rede. Nossa rede aí tá. A gente nem divulga muito, né? Assim, Sim. eles mesmos pedem, não porque não querem, assim, mas é que para a gente se estruturar, porque a gente foi abrindo possibilidades de venda, aí a gente começou a observar a dificuldade das editoras, que não tem nota fiscal e não sei o quê. Aí a gente está ajudando as editoras a se regularizar, né? Nós mesmos da ação educativa temos que criar um fluxo, uma estrutura, né, para também, né, fazer a venda, prestação de contas, reposição, essas coisas, né? Então a gente também está com o Sim. carro andando, a gente está se estruturando. Mas este é um projeto altamente criativo em vários âmbitos, né? Social, econômico, cultural, literário, né? Eu, quando fiquei sabendo dessa câmera que o Damásio trouxe para nós e depois trouxe para o grupo, não é? E depois fomos conhecendo também os editores
eu fiquei encantada de ver o trabalho tão bem estruturado, mas como ele faz transitar também a questão literária, a questão cultural, como promove, né, a questão dos saraus, da cultura, enfim, né, nessa área, e tão bem estruturado já, né, para quem olha, para quem chega, para quem começa a conhecer, nota, né, a riqueza e o quão pensado foi o projeto, né? E, e como ele entra também num certo, eu digo num confronto, né, com o que nós já temos, mas sempre no bom sentido, sabe? Um confronto onde eu tenho discussão, né, onde eu tenho reflexão. Então, nesse sentido que o projeto me chamou muito a atenção, né? O projeto e o que já foi realizado dele, né? Muito É. interessante. A gente tem pretensões de ampliar essa rede em nível nacional, né? A gente está segurando um pouco para se Uhum, estruturar melhor, né? E tem demandas que a gente não consegue suprir, como, por exemplo, as escolas particulares, mas do campo democrático, criaram a Liga das Escolas Antirracistas, por exemplo, em São Paulo, isso deve existir em outros lugares, né? E elas precisam, uma das medidas para ser antirracista é ter no acervo da sua biblioteca escritores negros e negras e tal. sim. Então, nós temos como oferecer e todo mundo fica muito encantado. Nossa, eu consigo ter todos esses livros aqui, né? Porque Sim, imaginar editoras muito pequenas, né? De periferia, né? Como é que iam conseguir acessar os livros dessas editoras, né? E a gente está conseguindo ter um conjunto muito grande de livros à sim, disposição, né? é. Então, só que a gente não saiu a campo, eu tenho certeza, se a gente sair a campo batendo na porta da Vera Cruz, Santa Cruz, Palmares, não sei o que, a gente vai, eles vão comprar bastante, né? Uhum, E outro dia a gente fez uma venda para uma lá, deu quase R$ 3.000 de venda, né? E quase todos os livros, assim, né? Eles pegaram, então... De uhum. literatura foi tudo, né? Porque não publica só literatura, né? Tem Sim, outras áreas, né? E então, você do jeito que teve essa, você pode ir mais 10, assim. É um uhum. volume, vai dando um volume de venda que... e aí e isso é todo ano, porque aí você vai, daqui um ano você volta para atualizar os novos títulos, né? É como é que no Sistema Municipal de Biblioteca, a gente faz uma venda hoje de R$ 100.000, o ano que vem você faz outra, né? Porque precisa E, o acervo. é. E, ao mesmo tempo, né, Eleilson, a proximidade que eu tenho, o livro e o autor, né? Porque eu É. posso levar os Ah, dois para a sim. escola. E isso é uma outra motivação, né? Seja para a É, escrita, seja para o pensamento, seja para as relações mesmo, né? Do é. conhecimento do aluno e do escritor, né? Então, enfim, e de todos os atores aí envolvidos, né?